Mel Gibson fez uma revelação ao vivo no podcast The Joe Rogan Experience que deixou até o próprio Joe Rogan sem palavras. Durante a entrevista, o ator soltou uma afirmação inesperada e poderosa sobre o Santo Sudário de Turim, o tecido que, segundo a tradição cristã, envolveu o corpo de Jesus Cristo após a crucificação. Gibson contou que há indícios claros de que o homem representado na imagem do sudário foi açoitado, espancado e ferido por espinhos nas mãos e nos pés. Além disso, há marcas de flagelação visíveis. O penteado é característico do primeiro século, o pólen encontrado no tecido é típico da região da Judéia, e a trama do linho corresponde à dos tecidos utilizados naquela época. Segundo ele, um arqueólogo conhecido, que traduziu o filme A Paixão de Cristo para o aramaico, afirmou que, ao observar com atenção, é possível ver a marca de moedas do imperador Tibério sobre os olhos da imagem, um detalhe que coincide com o costume judeu da época de colocar moedas nos olhos dos mortos. Mas por que as palavras de Gibson causaram tanto impacto? Porque não se tratam apenas de uma opinião pessoal. Ele afirma ter tido acesso a estudos e conversas nos bastidores que mostram evidências ignoradas por muito tempo, evidências que os testes científicos mais modernos revelaram, e que apontam para uma conexão assombrosamente precisa com os relatos bíblicos. Gibson disse com todas as letras: se você acha que já viu tudo sobre o Sudário de Turim, prepare-se. Você vai sair dessa conversa com uma certeza desconfortável: ou o Sudário é real, ou toda a história da humanidade precisa ser reescrita. Ao final da conversa, ele ainda promete revelar a explicação mais lógica, e ao mesmo tempo mais assustadora, a qual os cientistas chegaram após analisar o sangue, os pólens, as marcas e até a explosão de luz que teria formado a imagem no tecido. E ele faz um pedido ao público antes de continuar: eu peço a sua ajuda, encurta esse vídeo e inscreva-se no canal. Esse tipo de conteúdo exige muito tempo e estudo para ser criado, e esse simples gesto nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ter acesso a esse conhecimento. Feito o pedido, ele mergulha direto no assunto. Mel Gibson é conhecido por sua maneira intensa de abordar temas religiosos e históricos, especialmente quando falamos da figura de Jesus Cristo. Ele afirmou com convicção total acreditar na autenticidade do Santo Sudário, e fez isso com tanta força que até mesmo os céticos ficaram impressionados. Embora não seja cientista, Gibson teve contato direto com pesquisadores religiosos e historiadores durante as filmagens de A Paixão de Cristo, obra que exigiu grande rigor na pesquisa histórica e bíblica. E segundo ele, foi justamente nos bastidores dessas produções que teve acesso a estudos que apresentam dados praticamente incontestáveis. E aí surge a grande pergunta: o que esse tecido tem de tão especial que intriga até mesmo quem normalmente não leva esse tipo de coisa a sério? A visão de Mel Gibson mistura fé e racionalidade. Ele defende que o sudário não é apenas uma relíquia religiosa ou uma peça antiga, mas sim um objeto que vem sendo constantemente estudado pela ciência, e que, surpreendentemente, esses estudos só reforçam a tese de que o tecido de fato envolveu o corpo de Jesus. Essa declaração gera ainda mais mistério, já que por diversas vezes a ciência tentou desacreditar a autenticidade do sudário. No entanto, a cada novo exame, surgem evidências que ninguém consegue explicar de forma satisfatória. Gibson acredita que o sudário é uma prova concreta do que aconteceu após a crucificação. Ele menciona manchas de sangue, ferimentos que combinam com os descritos nos evangelhos e sinais físicos que estariam presentes no corpo de Jesus. E o mais impressionante, todos esses detalhes seriam impossíveis de serem falsificados na Idade Média. Afinal, naquela época, ninguém teria conhecimento ou tecnologia suficiente para reproduzir feridas tão específicas, nem para deixar marcas invisíveis que só apareceriam com tecnologia moderna. Alguns céticos alegam que Mel Gibson estaria apenas tentando causar polêmica. No entanto, ele afirma que quanto mais estuda os relatos e os estudos científicos, mais convencido fica da autenticidade da relíquia. Ele destaca o trabalho do Projeto STUR, um grupo de pesquisadores de credibilidade internacional que incluía cientistas ligados à NASA, físicos nucleares, médicos e especialistas em diversas áreas. Esse grupo conduziu uma análise profunda do sudário com as tecnologias mais avançadas da época. E o que encontraram? Evidências científicas de que o tecido é, sim, da época de Jesus, e que carrega traços que se alinham perfeitamente aos relatos bíblicos. Inclusive, alguns trechos das Escrituras falam claramente sobre os lençóis e a mortalha que envolveram o corpo de Cristo depois de sua morte na cruz. O que torna tudo ainda mais intrigante é o fato de o sudário conter sinais físicos compatíveis com essas descrições. Ao final, Mel Gibson propõe uma reflexão que não deixa ninguém indiferente: ou estamos diante da maior evidência da história do cristianismo, ou tudo o que conhecemos sobre a humanidade precisa ser repensado. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas destacam a atitude de José de Arimateia, que envolveu o corpo de Jesus em um lençol limpo e o colocou em um sepulcro novo que era seu. Segundo Mateus capítulo 27 versículos 59 e 60.
José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o depositou num sepulcro novo, que havia mandado cavar na rocha. O Evangelho de João também descreve a ação de José de Arimateia junto com Nicodemos. Em João 19h40 lemos: Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram com lençóis e aromas, conforme o costume dos judeus ao sepultar. Historicamente, o Santo Sudário de Turim é um pedaço de linho medindo aproximadamente 4,36 metros por 1,10 metros. Acredita-se que ele tenha envolvido o corpo de Jesus após a crucificação. A imagem impressa no tecido mostra um homem com ferimentos que coincidem com a descrição da execução de Jesus nos evangelhos, em marcas nos punhos e pés onde estariam os cravos, uma abertura no lado direito do tórax, onde teria sido perfurado pela lança do soldado romano, e evidências de uma coroa de espinhos. Essa última, aliás, é uma humilhação registrada apenas nos relatos bíblicos, pois coroar alguém com espinhos não era prática comum entre os romanos. Isso levanta uma questão intrigante em por que alguém, séculos depois, incluiria justamente um detalhe tão específico e fora do padrão. E tem mais. Um dos aspectos mais fascinantes são os pólens encontrados no tecido. Estudos identificaram grãos de pólen de plantas extintas ou que só existem em regiões específicas da Palestina, e datam de cerca de 2000 anos. Ou seja, se alguém tivesse falsificado o sudário na Idade Média, jamais conseguiria inserir detalhes microscópicos como esses, ainda mais de plantas que nem existiam mais. Outro dado impressionante vem dos olhos da figura no sudário. Análises revelaram marcas semelhantes a moedas, uma prática judaica antiga em colocar moedas sobre os olhos dos mortos. O mais surpreendente? Essas marcas correspondem a moedas cunhadas na época de Pôncio Pilatos. Uma coincidência incrível, ou uma evidência concreta de autenticidade? Mel Gibson comenta que é difícil imaginar como, sem tecnologia moderna, alguém conseguiria forjar um detalhe tão específico. E tem mais, o tipo sanguíneo encontrado no sudário é AB+, o mesmo identificado no chamado Milagre de Lanciano, um evento eucarístico no qual a hóstia teria se transformado em carne e o vinho em sangue. Muitos veem nisso uma conexão direta com o corpo de Cristo. Para Gibson, essas coincidências são fortes demais para serem apenas coincidências. Ele ainda menciona uma história pouco conhecida, na de 40 cientistas de diferentes países que, após anos de estudos, chegaram a uma conclusão surpreendente. O Dr. de Murhala, de uma companhia de tecnologia nuclear, declarou: a ressurreição real e física de Jesus de Nazaré, sem dúvida, a melhor explicação para os fatos físicos, químicos, médicos e históricos observados. E o mais curioso, e muitos desses cientistas nem sequer eram cristãos praticantes, mas se disseram convencidos pela força das evidências. Mel Gibson então nos lança uma pergunta poderosa. Que tipo de fenômeno poderia fazer até cientistas céticos admitirem que algo sobrenatural realmente aconteceu? E os estudos continuam. Testes com raios infravermelhos e fotografia revelaram que a imagem no tecido é tridimensional, algo impossível de ser feito com tinta ou pincel. Em 1898, quando o sudário foi fotografado pela primeira vez, o negativo revelou ainda mais detalhes do rosto ali impresso, com nitidez superior à imagem visível a olho nu. Mesmo passando por séculos de história, incêndios, tentativas de destruição e testes laboratoriais, a imagem permaneceu intacta. Em 1503, tentaram ferver o tecido em óleo para ver se a figura desaparecia. Nada aconteceu. A imagem resistiu. Durante o século XIV, o sudário surgiu na França e, com o tempo, foi levado até Turim, onde permanece até hoje. A Igreja Católica, embora cautelosa, nunca proibiu os estudos. O Papa João Paulo I chegou a dizer que a Igreja não tinha competência científica para dar a palavra final, mas incentivava que os especialistas investigassem sem preconceitos. João 23, ao ver o sudário, teria exclamado: o dedo de Deus está aqui. Mel Gibson reacendeu esse debate ao falar sobre o sudário no podcast The Joe Rogan Experience. Muitas pessoas que nunca tinham parado para investigar agora estão se interessando pelos detalhes científicos desse pano milenar. Ele reforça e não quer impor sua fé, mas diz com firmeza que, para ele, a comprovação é praticamente irrefutável, e que o sudário se alinha perfeitamente com os relatos bíblicos. Apesar de tantos indícios surpreendentes, o sudário ainda levanta debates. Um dos mais controversos aconteceu em 1988, quando amostras do tecido foram submetidas ao teste de carbono, 14 em 3 laboratórios diferentes. O resultado indicou que o pano teria origem entre os anos 1260 e 1390, o que colocaria sua criação na Idade Média, muito depois da crucificação de Jesus. Foi o suficiente para muitos descartarem sua autenticidade. Mas será que essa datação pode mesmo ser considerada definitiva? Mel Gibson argumenta que não.
Segundo ele, e muitos especialistas que investigaram mais a fundo, o pedaço retirado para análise não representava bem o tecido original. Ele vinha justamente de uma parte remendada após um incêndio no século XVI, onde o pano foi costurado e restaurado por freiras. Isso pode ter contaminado a amostra e alterado os resultados. Outros pesquisadores apontam que os métodos usados na época não eram tão precisos quanto os atuais. E mais, em testes modernos, com tecnologia atualizada, indicam uma origem bem mais antiga, compatível com o primeiro século. Além disso, tecidos queimados, contaminados ou manuseados por séculos podem facilmente alterar os resultados de datação por carbono. Até mesmo o contato com mãos humanas pode influenciar a medição. Outra questão levantada é que o tipo de linho usado no sudário, e até a forma como foi tecido, combina com métodos antigos do Oriente Médio, e não com os utilizados na Europa medieval. Isso enfraquece ainda mais a ideia de falsificação medieval. Mel Gibson relembra que, segundo os evangelhos, foi José de Arimateia quem pediu o corpo de Jesus a Pilatos, o envolveu em um lençol e o colocou em seu próprio túmulo. Curiosamente, José era um homem rico e membro do Sinédrio, ou seja, tinha acesso a materiais de qualidade e ao ritual correto de sepultamento. Isso também explicaria por que o tecido era de linho fino e bem preservado. Ele ainda ressalta algo que poucos sabem: o túmulo de José de Arimateia, onde Jesus teria sido colocado, estava vazio 3 dias depois. A tradição cristã sempre ligou isso à ressurreição. Mas o detalhe é que, mesmo o lençol que envolvia o corpo não foi descartado, ele foi dobrado e deixado lá. João capítulo 20 versículos 6 e 7 registra: Simão Pedro entrou no sepulcro. Viu os lençóis de linho deitados ali, e o pano que estivera sobre a cabeça de Jesus, não com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Isso indica que o lençol foi cuidadosamente dobrado, e não deixado de qualquer jeito, como se a saída de Jesus do pano tivesse sido pacífica, sem que ele precisasse rasgar ou puxar o tecido. Muitos interpretam isso como um indício da ressurreição, o corpo simplesmente atravessou o linho. E como isso seria possível? É aí que entram os estudos mais recentes. Cientistas de diversas áreas tentaram reproduzir a imagem do sudário com pinturas, queimaduras, projeções de luz, nada conseguiu replicar a imagem com a mesma riqueza de detalhes e tridimensionalidade. Alguns pesquisadores acreditam que a imagem foi formada por uma liberação súbita de energia, algo comparável a uma explosão de luz, como se o corpo tivesse emitido radiação no momento exato da ressurreição. Mel Gibson comenta que, se isso for verdade, o sudário é a primeira fotografia da história, não feita por uma câmera, mas por um fenômeno único e sobrenatural. E ele conclui, e não se trata apenas de fé, mas de fatos que desafiam a lógica humana. O sudário continua sendo um dos maiores mistérios da humanidade, uma peça que une história, ciência, fé e milagre. Com o passar dos séculos, o sudário de Turim foi se tornando não apenas um objeto de veneração religiosa, mas também um símbolo de mistério e fascínio global. Ele já foi exposto ao público diversas vezes, sempre atraindo multidões, sejam fiéis, curiosos, céticos ou cientistas. Durante essas exibições, algo sempre chama a atenção: o silêncio. Mesmo quem não acredita em nada sobrenatural costuma se emocionar diante daquele tecido antigo. Há uma atmosfera de reverência difícil de explicar. Para Mel Gibson, isso acontece porque o sudário fala diretamente com o coração humano. Não importa se a pessoa é cristã, agnóstica ou ateia, quando se depara com a imagem daquele corpo flagelado, marcado por sofrimento, algo dentro dela reconhece o drama que está ali. Ele diz: é como se a imagem carregasse uma verdade que vai além da ciência. Um tipo de prova silenciosa do que Jesus fez, não como teoria, mas como realidade. O diretor também acredita que o sudário nos força a encarar a dor, o sacrifício e o amor de um modo concreto. Em tempos em que tudo parece passageiro, descartável e superficial, o sudário permanece como um lembrete físico de algo eterno. Mas para ele, o mais importante não é provar nada, e sim provocar um questionamento. Se isso é real, o que eu vou fazer com essa informação? Essa é a pergunta que ele lança ao público. Não é sobre convencer ninguém, mas sobre convidar cada pessoa a refletir. Porque, segundo Mel Gibson, a verdade não precisa de defesa, ela só precisa ser apresentada. E talvez seja exatamente isso que o sudário faz, e ele não grita, não impõe, não ameaça. Ele simplesmente existe, e deixa você livre para escolher o que vai fazer com o que viu. Pode dizer que é apenas um tecido antigo, uma peça de museu, uma relíquia cercada de mistérios. Mas uma coisa é certa e ninguém fica indiferente diante do santo sudário. Ele desafia a lógica. Confronta a ciência. E toca a alma. Ali está a imagem de um homem torturado,
crucificado, marcada não por tinta, mas por algo que ninguém consegue explicar até hoje. Alguns dizem que é falso. Outros, que é um milagre. Mas e se for real? E se essa imagem for, de fato, o retrato do momento mais importante da história da humanidade? O sudário não grita. Ele não tenta convencer. Ele apenas está ali. Silencioso. Incompreendido. Profundo. E nos convida a uma pergunta que ninguém pode ignorar. Se isso for verdade, o que isso muda em mim? Não é só uma relíquia. É um convite. Um chamado. Um eco de algo muito maior. A decisão de acreditar ou não é sua. Mas a verdade é essa, permanece. Esperando por quem tiver coragem de olhar além do tecido.